Tá todo mundo vendo a minha tela aí, né? Tá uma tela branca aí pra vocês. Tem. Bom, então tá bom. Tomar Então hoje flashbang, né? nós vamos ver inspeção e manutenção da hélice. Nós vamos começar a ver esse assunto. Assunto dos 2 vídeos que eu postei na plataforma Cubus, tá bom? Na parte de vibração. Então a análise de vibração e o controle de vibração para as aeronaves é algo muito importante de ser feito, tá? Não só em aviões, mas também a nossa matéria ela engloba a parte de rotores de helicóptero. Então a análise de vibração, o famoso Vibrex, que vocês já devem ter ouvido falar, é importantíssimo para que a aeronave funcione da maneira correta, não afete a saúde dos ocupantes dessa aeronave, principalmente pilotos e mecânicos de voo que estão ali o tempo todo, mas para resguardar também o bom funcionamento da máquina, tá? Então, se vocês assistirem aos vídeos lá, vocês vão entender a importância desses controles vibracionais, tá bom? E isso entra aqui nessa parte de inspeção da hélice, tá lá na nossa página 725 da apostila, tá? Essa semana a nossa matéria vai da página 725 até a página 729, tá bom? Por quê? Porque na página 730 a gente já inicia turbohélice. Aí tudo que a gente aprendeu até agora está ligado a motor convencional, beleza? Então tudo que a gente viu até agora está ligado a motor convencional. Nos motores turbohélice, além da mudança do tipo do motor, da construção e da operação, nós vamos ter pequenas mudanças também nos sistemas e nos conjuntos de hélice. Eles precisam ser mais parrudos, eles precisam ser construídos de uma forma um pouquinho diferente, mas a operação dos conjuntos vai se dar da mesma forma. O sistema de governação lá está presente também, só que agora aprimorado, né? O sistema de proteção contra gelo está lá também e aprimorado, porque essa aeronave, agora mais do que nunca, um turbohélice, ele vai voar mais alto, né? E com isso, as temperaturas de operação que essa aeronave vai passar, elas são muito mais baixas do que a gente voando com um motor convencional. Vamos lembrar que o motor convencional ele tem o seu teto operacional na casa ali de bom funcionamento, no máximo 15 mil, 20 mil pés para uma aeronave que é super alimentada. Eu não sei se vocês já chegaram nessa parte de superalimentação em alguma outra matéria, se já foi falado algo sobre isso, tá? Mas nós temos esse batente para os motores convencionais, por quê? Porque eles não conseguem succionar carga de ar suficiente para manter o seu funcionamento, tá bom? Então a vibração de hélice, ela vai ocasionar vários problemas para a gente. Quando eu tiver essa vibração presente no meu grupo motopropulsor, algumas vezes vai ser difícil de eu definir se a vibração provém do conjunto de hélice ou se essa vibração ela vem de um funcionamento inadequado, de uma instalação inadequada do meu motor. Tá? Então, na maioria dos casos, a gente não consegue facilmente definir de onde está partindo essa vibração que está sendo sentida na aeronave. Na maioria dos casos, a gente vai conseguir determinar a vibração, de onde ela vem, se ela é do motor ou se ela é do conjunto de hélice, fazendo a observação das partes do conjunto de hélice, para eliminar fatores. Então a busca por panes ela vai visando eliminar fatores e diminuir a área que a gente vai procurar. Então aquela sintomatologia, igual quando você vai ao médico. Ele começa a perguntar para você quais são os sintomas que você tem apresentado e com isso ele vai reduzindo a quantidade de enfermidades, de doenças que podem estar acometendo você. A mesma coisa vai acontecer na aeronave. Tá? Então, pela observação do cubo, da cúpula ou do cone, enquanto o nosso motor estiver girando numa faixa que vai variar de 1.200 a 1.500 RPM, essa é a faixa de marcha lenta de decolagem. Tá bom? Essa aqui ó, é a RPM desse motor em marcha lenta de decolagem. Então nós vamos ligar o motor, aquecer este motor, deixá-lo num passo nulo, e ele vai ficar operando ali entre 1.200 e 1.500 RPMs. E aí nós vamos observar essas partes que a apostila traz para a gente aqui.
Então, cubo, cúpula ou cone, que é a mesma coisa ali, cúpula ou cone, tá? Isso a gente determina, então, se o cubo da hélice está girando num plano que é absolutamente horizontal. Se houver flutuação, aí nós sabemos que essa vibração vem do conjunto de hélice, tá? Se eu observar essa movimentação, essa flutuação no nosso cubo da hélice ou então lá na cúpula, no cone, que é o spinner, tá bom? Isso nada mais é do que um cheque visual, um dos mais simples que a gente tem na aviação, né? Então, a inspeção visual, essa aí. Se nós detectamos que há uma flutuação, aí vamos entrar no manual e o manual vai pedir as ferramentas e os outros testes necessários. Vamos tocar adiante aqui então, a nossa boiada. Então, se o nosso cubo de hélice apresentar oscilação numa pequena órbita, essa vibração pode normalmente ser causada pela hélice. Eu posso ter um outro problema que não seja diretamente o conjunto cubo-pá que forma a hélice? Posso. Eu posso ter uma ovalização, eu posso ter uma torção, um defeito no eixo que liga o motor até a minha hélice. No caso, a minha caixa de acessórios até a hélice. Posso ter um desgaste de um mancal que faz o apoio desse eixo, tá? Uma ovalização. E isso pode ocasionar essa pequena órbita, então ele não vai ficar completamente horizontal. Ele vai oscilar, tá bom? Mas essa oscilação, essa vibração, esse fenômeno está ocorrendo no conjunto de hélice. Se o cubo tiver ali bonitinho, parado, fixo, né, não tiver aparentando aí girar numa órbita, o problema provavelmente é causado por vibração do motor. E vibração do motor, galera, pode ser desde combustível inadequado, que não está queimando da maneira correta, pode ser ordem de fogo desse motor, que foi configurada da maneira errada, uma vela que não está funcionando, pode ser vários problemas do sistema de alimentação da máquina ou fixação desse motor na estrutura do avião. Desgaste dos coxins do motor, né, que são aquelas borrachas que suportam o motor, que também tem como finalidade eliminar a vibração, porque o funcionamento do conjunto, como eu tenho várias partes móveis trabalhando, alguma vibração eu vou ter. Tá? Por isso que aqueles coxins estão ali. Eles vão atenuar essa vibração, vão reduzir essa vibração e tentar eliminar o máximo possível. Beleza? Por que a vibração é tão nociva? Porque ela estressa o material. É a mesma coisa que eu pegar um martelo e ficar batendo em alguma superfície durante um longo período de tempo. Enquanto o avião está voando, eu estou ali batendo naquela superfície. Por mais que seja leve a pancada, eu estou impactando aquela região, eu estou estressando, eu estou enfraquecendo aquela região. A vibração ela vai trazer vários problemas da ordem das fissuras, trincas e rachaduras. E isso pode danificar a estrutura da aeronave e não permitir que você utilize mais essa aeronave, porque você vai danificar uma área ali que faz parte da estrutural mesmo da sua máquina, tá? Uma longarina ou algo assim. Tranquilo? Então, a vibração, além de causar um desconforto absurdo para quem está dentro da aeronave, ela pode acarretar em problemas muito mais graves em relação ao material que compõe essa aeronave. Tanto a célula, ao berço do meu motor, quanto ao próprio motor e ao conjunto de hélice também. A centralização das pás é outro assunto muito importante que deve ser levado em consideração. E essa centralização a gente dá o nome de tracking, tá? A gente diz que faz o traqueamento das pás. E o que é isso? É um processo que eu uso para determinar a posição em que as pontas das minhas pás vão estar relativamente uma com a outra. Onde é que estão passando as pontas das pás? Elas precisam passar sempre na mesma direção, no mesmo ponto. Eu não posso ter defasagem. Eu não posso ter uma pá passando à frente ou atrás da outra. Todas têm que fazer o mesmo caminho,
o mesmo track, tá bom? Então isso a gente dá o nome de tracking, é outro teste que a gente faz, além do teste de vibração do motor, é o teste de tracking ou de centralização. A falta de centralização vai levar a uma vibração do conjunto. Se eu tenho uma pá passando mais alta que a outra, significa que esta pá está mais leve. Ela está voando mais. Se ela está voando mais, à medida que ela corta o ar, aquela região da pá está gerando uma atração diferente da outra metade do seu conjunto, se for um bipá, por exemplo. Então eu tenho uma parte do conjunto que quer voar mais do que o outro. Com isso eu tenho um desbalanceamento do conjunto e o conjunto vibra. Por quê? Porque eu tenho uma pá querendo voar além e outra pá com muito arrasto. Então a máquina fica naquela jogada para frente e para trás, gerando uma grande flutuação. Essa flutuação vai gerar um alto índice de vibração na aeronave. E isso vai ser muito perigoso. Tá bom? Em helicópteros a gente também faz isso utilizando uma lâmpada estroboscópica. Tá? Com essa lâmpada estroboscópica a gente consegue ver a pá passando o faseamento correto e a gente consegue enxergar as mudanças de nível por onde essa pá está passando. Então passa uma pá aqui, a outra passa um pouco mais abaixo, a outra passa um pouco mais acima. E o trabalho dos mecânicos é fazer com que todas elas passem no mesmo nível, centralizando esse conjunto. Tá bom? Essa centralização vai indicar só a relativa posição das pás do conjunto montado, mas não a verdadeira trajetória delas. Por quê? Porque nós temos diferenças de construção entre cada uma dessas pás. Nós temos diferença de manutenção entre cada uma dessas pás. E uma delas pode não estar balanceada conforme deveria pelo manual. Então eu vou ter uma pá mais leve e uma pá mais pesada. Porém, garantindo a centralização, eu já elimino uma possibilidade de erro. Tá? Eu já mantenho o meu conjunto numa condição de funcionar bem. Por quê? Porque as pás estão centralizadas. Então, é menos uma preocupação se eu precisar correr atrás de manutenção porque o conjunto está vibrando. Eu já eliminei uma possibilidade, que é a centralização das pás. Guilherme, eu ativei o Fala com microfone nós. aqui. Eu acho que era o meu que tava te dando Ah, é? retorno aí. Ah, então tá. Eu acho que é. Mas é só pra deixar claro pro pessoal aí, porque às vezes é difícil de visualizar. Porque a gente, né, que já trabalhou, a Uhum. gente tá na massa do sangue já. É difícil de visualizar o que é essa centralização aí. É igual o Guilherme falou mesmo. Você traça tipo um plano no helicóptero, né? Você traça tipo um plano, você vai pegar o estroboscópio lá e vai ver É, certinho Oi. a faixa de é, cada pá. eu sei o que é, mas eu acho que tem muita gente que não sabe o que é uma luz estroboscópica. Aquela luz de Então, balada, sabe? Aquela que fica piscando, parece um flash, que faz você parecer que tá devagarzinho assim, ó. funciona que é para o pessoal entender melhor, eu acho. Todo mundo já foi na baladinha, né? No bate-coxa, no arrastapé, no rasgabucho, né? Então são aquelas luzes que ficam piscando intermitentes ali, tá bom? Ela vai fazer com que você consiga enxergar em menos frames por segundo. É igual quando você aponta a sua câmera do celular para um rotor de uma aeronave. Depende da frequência que a sua câmera consegue captar. Muitas vezes o cara consegue acertar ali a frequência da câmera com a rotação de um rotor principal de um helicóptero e parece que ele está parado, né? Parece que a aeronave voa com o rotor parado, tá? A luz estroboscópica vai ajudar a gente nesse sentido. A gente consegue reduzir a velocidade das pás. Esses dias eu recebi um vídeo de um camarada que trabalha em oficina com helicóptero, fazendo teste de Vibrex. Então, cara, é bem legal. Você chegou a participar, Raimundo? Então, eu participava lá no Esquilo. É a primeira coisa que a gente faz é isso daí. Você coloca, é lógico, você vai e conecta todo o equipamento, né, do Vibrex, mas um dos primeiros testes é esse de ver se a pá está centralizada ali. E é legal, se você pegar ali e enxergar, você consegue enxergar certinho.
Então, inicialmente é difícil de você enxergar, por quê? Porque você não sabe para onde olhar. Não, né? Exatamente, no começo é complicado. Porque você fala assim, cara, você pensa assim, cara, você vê o maluco lá com o holofote estroboscópico, você fala, meu, tá de dia. Como é que eu vou enxergar porcaria de luz durante o dia? Né? Aí o cara fica apontando aquele canhãozinho lá pra fora da janelinha do helicóptero e você fica olhando aquele negócio e fala, meu, o que ele tá enxergando? Aí o cara fala assim, não, a Pá 2 tá passando alta. Aí você fala, mano, o cara tá chutando. Por quê? Porque você não sabe. Porque você não sabe pra onde olhar. A partir do momento que você aprende a técnica do negócio e você aprende pra onde você tem que olhar, aí um novo mundo se abre. Aí é tudo lindo. Exatamente, né? exatamente. Aí fica tudo silencioso e lento. Igual quando você vai sofrer um acidente. Entra naquele efeito Matrix. né? Você consegue ver que você vai se ferrar e você não pode fazer nada. No Vibrex é mais ou menos a mesma coisa. É exatamente assim. E à medida que você vai participando desses testes, você embarca numa aeronave. Cara, é absurdo. Você embarca numa aeronave e fala, bicho, essa aeronave está completamente fora, está vibrando muito. E o pessoal que está ali não necessariamente tem essa mesma visão que você. Eu falo, que isso, pô, a aeronave tá um doce. Aí você vai perguntar pro piloto. Fala assim, ô comandante, como é que tá essa aeronave aí? Aí o cara vai falar assim, pô, tá puxando pra caramba, tem que voar compensado o tempo todo. Toda hora a aeronave sai pra um lado, sai pro outro. É ruim de ganhar altitude, é ruim de perder altitude. Então é análise de vibração. E a análise de vibração, pasmem, ela é importantíssima para a boa saúde da aeronave e da sua tripulação, porém ela não é obrigatória. Você tá ligado, né, Raimundinho? Que é opcional, né? Pois é, não, lá no batalhão mesmo, lá tinha muitas vezes lá que o próprio inspetor falava, não, dá pra ir. E foda-se, tá ligado? Porque é uma operação trabalhosa, né, velho? E é difícil de acertar. Sim. Tem que ter uns caras bons mesmo que já tenha prática e já saiba o caminho ali a seguir, porque é complicado. Porque tem os mandrake da aviação. Tinha um mandrake lá, eu até esqueci o nome dele. Eu acho que... não sei também. Não vou falar também, né? Mas tinha um lá que era o Papa do Vibrex. O pessoal conhecia ele como Papa do Vibrex. Aí lá a gente estava com o Cougar, né? No esquilo eu não sei quantas horas demora para você acertar um Vibrex. Mas no Cougar ali, velho, era pelo menos 5 horas de trampo. E sobe, e clica link, e tira contrapeso, e bota contrapeso, e dá tombo na pá, e não sei o que, e é o acelerômetro que tá ferrado, e é a fitinha que não cola. Aí chamaram o tal do Papa, ele chegou lá na maleta de Vibrex, aí falou assim, não, que vocês estão fazendo um negócio errado aqui, que tem que apertar 2 para cima, L1, bola, quadrado, e daí eu ia falar isso. Você sabe quem é o cara então. Eu ia falar isso mesmo. Você sabe quem é o cara então. Então você sabe quem é o cara. Esse cara existe. Quer dizer, suspeito cara... quem seja. Não começa tenho certeza, começa com C o nome dele. Começa com C. Entendeu? Aí o cara meteu essa, velho. Chegou lá e falou, não, que vocês não estão configurando o negócio direito. E eu tinha lido o manual de cima para baixo, de trás para frente, Shiro e Evandro e todo mundo. E nada do negócio da gente conseguir entender. O problema foi que nós não estávamos conseguindo entender o equipamento. Se eu não entendo o equipamento, amigo, não tem como. É impossível eu conseguir rodar o teste. Aí o cara fez todas as mandraquices dele lá. Falou, não, isso aí eu coloco isso aí, zero isso aí em 1h30. Ficou lá, fez, piorou o serviço. O cara arrebentou com tudo. Aí foram no segundo, velho, chamar um cara lá que esse manjava do negócio. Por quê? Porque ele entendeu o sistema, ele estudou o sistema. Ele foi na teoria, entendeu a teoria e aplicava isso na prática, com equipamento. Putz, eu esqueci o nome dele, cara. E era um cara que, assim, ele estava disposto a ensinar quem quisesse aprender a fazer Vibrex. Só que ninguém quer aprender a fazer Vibrex. Porque o Vibrex, como o Raimundo disse... É o primeiro teste que a gente faz, mas é o último teste a ser feito. E ninguém quer ficar final de semana, feriado, depois do expediente, fazendo análise de vibração.
Porque você precisa girar a aeronave, faz a análise, vai voar, analisa, vai em deslocamento, analisa, volta. Aí no solo tá bom, no pairado tá ruim, em deslocamento tá pior. Aí você mexe tudo. Aí você tira o solo que estava bom, deixa o pairado bom e o deslocamento mais ou menos, aí volta. Você entendeu? Só que o cara ali não, velho. O cara, como ele sabia o que estava fazendo, como ele entendeu o conceito do negócio, ele fazia a leitura das indicações, que o aparelho te dá tudo. Te dá todo o gráfico, te dá todas as frequências. E aí ele montou uma tabela de frequência. Cada parte da aeronave gera uma frequência diferente. E essa frequência está ligada a uma vibração. Então ele conseguiu descobrir que uma das vibrações que mais atrapalhava naquele caso da 4005 era uma vibração que o piloto reclamava muito, que ele sentia no posto de pilotagem. E os caras mexiam, a aeronave parecia que estava bonita e os caras viviam reclamando. Quando ele chegou, viu aquela frequência ali, ele falou, cara, vocês estão mexendo no lugar errado. Porque vocês estão buscando zerar a vibração do rotor principal para resolver esse problema, só que esse problema não vem do rotor principal. Esse problema vem lá do rotor traseiro. E na verdade ele não é nem do rotor. Esse problema de vibração é no eixo da caixa intermediária de vocês, que está com algum problema, está ovalizado. O cara só viu o desenho da onda, da vibração, da frequência do negócio, e matou a pane, sem encostar no helicóptero. É mole? Você entendeu? Por quê? Porque o cara conhecia todos os conceitos. E aí ele ensinou a gente a fazer. Então, um trabalho que a gente levava 6, 7 horas, para não ficar bom, ele começou a levar 1h30, para ficar dentro de todos os padrões. Dentro de todos os padrões que o manual pedia. Igual eu postei no vídeo para vocês. Então assistam ao vídeo, que lá no vídeo o cara mostra como se faz um teste. O vídeo está em inglês, na plataforma Cubus. Porém, tem o easter egg lá no Classroom. Tem a versão só para assinantes, que eu disponibilizei no Classroom, do mesmo vídeo, dublado. Tá? Então, o áudio é ruim, eu não sei o que. De qualidade. Não, cara, Versão Bear Grylls. Versão, isso, versão brasileira. Bear Grylls, cara. É que o Raimundinho, eles não sabem o que vem pela frente ainda, cara. Hoje eu tava fazendo. É só a ponta do iceberg. Meu amigo, hoje eu tava fazendo uns testes aqui, um casting com o Raimundo aqui. Então o Raimundo já consegue fazer 6, 7 personagens, sacou? Então, velho, vai começar a aparecer gente aí do Arco da Velha nesses nossos novos projetos, tá? Mas isso pra... Fala. É o Chicanize agora, o Raimundão? É, o professor Raimundo, e o salário, ó. Falei, ele tá falando isso. Ele tá falando isso, vocês não sabem o tanto. Se eu faço 7, ele faz 14. Entendeu? Então, para vocês verem isso tudo, a importância desse tipo de manutenção e desse tipo de inspeção, tá? A gente está só começando na inspeção e na manutenção. Então a gente já viu esses 2 itens que são importantíssimos para o bom funcionamento e para manter o nosso conjunto íntegro. Porque com uma vibração excessiva, todo o nosso trabalho praticamente é perdido. Esse conjunto vai apresentar um monte de problemas, a aeronave como um todo, o conjunto da aeronave vai apresentar vários problemas. Essa aeronave vai ser uma aeronave que vai ter várias reclamações, muita quebra, vazamento pra caramba. Porque vocês sabem que vibração vai acarretar em começar a soltar prendedores, vai começar a soltar conexões, vai começar a forçar algumas partes da aeronave e levar isso tudo à quebra, tá? Então o projeto... E a longo prazo atrapalha até o pessoal que está tripulando a própria aeronave. Exatamente. Problema de saúde, exatamente, né? Exatamente. Então tem uma área da saúde que é chamada fisiologia do voo. E ela estuda todos os efeitos que os voos subsônicos e supersônicos vão ter em cima do corpo humano. Porque a gente tem que lembrar, galera, que o nosso corpo não foi feito para voar. Se fosse para a gente voar, a gente nascia passarinho, tá? Então nós vamos mais uma vez contra a lei da natureza voando. E tudo isso vai nos afetar de alguma forma. Os índices de vibração elevados vão afetar também. Ou vocês acham que o motorista do ônibus tem uma poltrona melhor? Por quê?
ele passa ali 8, 10, 12, 14 horas naquele negócio. Você que é passageiro vai sentar num pedaço de plástico e às vezes eles vão colocar uns pregos ali. Que não é para você ficar sentado mesmo, é para você sair logo daquele ônibus. Mas o motora e o cobrador, eles vão ficar dentro daquele negócio ali, ó, sofrendo impacto toda hora, o tempo todo, aquele ônibus vagabundo. Se o cara não tiver uma poltrona que seja mais confortável para ele, coisa de 2, 3 meses ele está incapacitado para o trabalho, tá? Então, problemas de ordem renal, então o cara começa a ter crise de rim, tá? Quem anda muito de bicicleta, de moto ou a cavalo, sabe dos problemas também, beleza? Tanto na parte renal quanto na parte também ligada ao trato urinário e reprodutivo, principalmente masculino. Vários problemas que o cara pode desenvolver por conta de choque e vibração. Então esse negócio de vibração, dor de cabeça, dor nas costas, insônia, tudo isso ligado a índices de vibração, tá? Mas não tem nada quântico aqui. Não é nada de vibração da água, gratidão, não. Isso é física, tá? Isso é física, agindo Gabriel, que eu no seu diga. corpo. Qual Gabriel? O Kelvin? Muita Kelvin. vibração, Kelvin? É. Quicou demais? Aí o negócio, o bicho pega. Tá? Não pode se defender. Mas tá recuperado. Mas tá recuperado, tá bom. Então, rapaziada, o projeto e construção das nossas pás, ele também visa dar pra gente um modo de que as pontas dessas pás vão nos ajudar com a indicação da sua centralização. Então eles facilitam essa visualização de centralização. Eu vou postar um vídeo depois de um cara fazendo esse cheque de centralização das pás num ultra leve. Ele faz com uma caixa de detergente IP, de papelão, tá? Ele constrói a ferramenta ali na hora e faz a centralização das pás. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Acabando a aula eu disponibilizo lá na plataforma do Cubus para vocês verem. Que, cara, é um negócio super simples que não tem desculpa pro cara falar que não consegue fazer. Tá bom? Então vamos ver aqui. Mandou uma de MacGyver, né? Não, MacGyver, mas ó, vocês vão ver o que a apostila traz pra gente como método normalmente utilizado. Tá escrito aqui, ó, isso aqui é retirado da apostila. Então o método normalmente utilizado pra gente checar a centralização de pás tá nessa imagem aqui. E o que a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó? Uma vareta, tá? Um pedaço de arame que vai ser instalado aqui numa região do bordo de ataque da nossa pá, da nossa asa, e vai encostar no bordo de fuga da nossa pá, tá? Então a gente vai colocar essa varetinha aqui, vai numerar as nossas pás, 1, 2, 3, 4, não sei quantas pás tem o seu conjunto, no caso aqui é um bipá. Então a gente vai pegar esse aramezinho aqui, ó, instalar um arame duro ou pequena vareta no bordo de ataque da asa, ou em outra área que for conveniente, que dê para a gente fazer essa instalação sem danificar a aeronave, né? Até que ela toque ligeiramente a face da pá próxima da ponta. Então, ela tem que tocar a face da pá próxima da ponta, sem encostar para não arranhar. Não pode arranhar também. Depois eu vou girar a minha hélice até que a próxima pá esteja na mesma posição onde estava a primeira, que serviu de molde para esse meu arame, para essa minha vareta. E aí eu vou medir a distância que a vareta tem até a pá. Tá? Então eu coloco uma lá como sendo a padrão, a pá número 1. Vou fazer o meu aramezinho ou a minha vareta naquela distância. Vou girar o conjunto. Quando chegar a pá número 2, eu vou pegar a diferença da distância da 2, porque a minha vareta é a pá número 1. Beleza? E aí eu vou no meu manual e vou acertar para que as duas passem exatamente a mesma distância, quase tocando a minha vareta. Então continuo esse processo aí até que todas as minhas pás tenham sido checadas. E eu anoto essas distâncias ali num papel para depois promover as mudanças que forem necessárias.
Então a centralização da pá, vocês podem ver aqui, ó, que é um negócio completamente primitivo. Eu não preciso de ferramentas muito tecnológicas para fazer. Pô, professor, mas e se eu usar uma medição a laser? Não posso fazer isso? Pode. E se você tiver disponível, use. Por quê? Porque é um método muito mais acurado. É um método que vai te dar uma taxa de erro muito mais baixa do que uma vareta, um pedaço de arame ou um pedaço de pau. Só que se você estiver numa região onde você não tem esse equipamento, você sabe que pode utilizar esses meios. Pois não, seu Manuel? A gente que tem uma certa experiência com motores, essas coisas assim, a gente vê que isso não é muito certo. Você pode fazer isso com um motor parado, sim, mas ele em funcionamento pode ser que ele tenha uma outra forma de vibração que você não consegue enxergar em funcionamento você não vai fazer. Em funcionamento você não vai fazer. Essa é a centralização das pás. É um primeiro passo. Então, o que acontece? Se elas estão centralizadas, isso não garante que eu não vá ter variação. Por quê? Por conta do que eu falei lá atrás, da questão do peso. Porque daí o conjunto ele já passou a ser um conjunto dinâmico. Aqui nós estamos buscando um balanceamento estático, conjunto parado. Uma coisa é o conjunto parado e outra coisa é o conjunto funcionando. Lembra que eu falei para vocês? O Vibrex no helicóptero é feito no solo, girando no solo, é feito no voo pairado e é feito no voo em deslocamento. Então são 3 condições que eu tenho no meu helicóptero onde eu preciso acertar a vibração, o tracking e a centralização. E ela tem que estar certa para as 3. Se você tiver uma folga numa bronzina, por exemplo, de frente do virabrequim, já era. Exatamente. É o que eu falei. Muitas vezes o problema não está no conjunto em si, ali no cubo, né, que a gente chama de cabeça. No cubo e nas pás. Mas pode estar num eixo, pode estar num mancal, numa bronzina, um parafuso que não está bem instalado. Ô, professor. Oi. Mas não corre um certo risco, que nem você falou, que tem que fazer parado, em deslocamento, quando o helicóptero, no caso, está em deslocamento, não corre um certo risco para poder fazer essa medição da vibração? Não, porque tudo é feito de dentro do helicóptero, né? E assim, o piloto começa a acelerar. Se a vibração começa a ficar muito absurda, ele vai abortar. Entendeu? Então não tem como eu fazer essa medição, eu preciso voltar, eu tenho algum problema muito grave. Né? Já aconteceu de montar o conjunto de rotor e o cara trocar a posição das pás. Porque, ó, o que você tem que fazer? Você tem que pesar todas as pás. Você tem que pesar o seu conjunto e fazer a distribuição de acordo com o balanceamento que você precisa atingir, mínimo, para você sair. Tá? Então você vai. Como que você faz para anular ali na balança e deixar ela sempre equilibrada? Você vai colocar pesos iguais. Né? Você vai buscar os pesos mais próximos possíveis, colocar eles opostos um ao outro e a gente chega no zero. Às vezes eu não consigo fazer isso com os equipamentos que eu tenho lá disponíveis para instalação. Então eu só tenho 4 pás. E essas 4 pás, uma pesa 1 kg a mais que a outra pesa 3 kg a mais do que a parceira dela. O que eu vou fazer? Eu vou ter que montar esse quebra-cabeça de modo que eu reduza ao máximo essa descompensação, esse desbalanceamento, para fazer a primeira instalação. E aí ver se o meu sistema, através dos ajustes, vai ser capaz de eliminar isso. Se não for capaz de eliminar isso, eu vou precisar, infelizmente, comprar outra pá. Porque não tem como. Então, quando a gente vai pedir, quando a gente recebe um componente, você precisa ficar muito atento a isso. Isso existe, né, Guilherme? Essa variação de peso de pás de helicóptero, né? Para helicóptero, para avião, para barco. Apesar de serem todas construídas no mesmo molde, né? Porque você tem uma pá que eles chamam de pá padrão para aquele tipo de aeronave. Sim. Elas são construídas hoje de muito material composto, né? O compósito. Mas durante a construção pode ir mais material.
A densidade de determinado material pode estar um pouco maior do que um. E não precisa ser nada assim muito absurdo. Não precisa ser 1 quilo de diferença, não. Alguns gramas de diferença. Porque aí você tem que acelerar isso na rotação do conjunto. E quando você coloca a velocidade do conjunto com essa massa a mais que você tem ali, isso vai gerar um desbalanceamento absurdo. Então até poeira em excesso, sujeira, graxa, pode desbalancear um conjunto. É por isso que a gente tem que limpar. Uma das fases da manutenção do conjunto é limpeza. Professor, eu lembro que eu assistindo aqui uma reportagem naquele programa da Globo que passa aos domingos lá, eles estavam falando sobre aquele carro francês lá, aquele que é caríssimo lá, custa 6 milhões de euros, sei lá. Renault Clio. Não. Aí eles estavam com uma vibração na roda do carro, e o que estava ocasionando era a tampinha da válvula do pneu. Eles exatamente. tiveram que fazer uma válvula ali, ou fazer um desconto na roda para poder calibrar direito ali imagine a equação da... Imagine só o preço dessa tampa de válvula, deve custar o meu Renault Clio. Fala, Gabriel. Senhor, então, quando a gente vai colocar peso na pá, eu estava aqui pensando no negócio, onde coloca o peso também. Se a gente colocar mais para a ponta, mais para o meio, a centrífuga pode desbalancear, né? Exatamente. Então a gente volta na questão lá da gangorra, das aulas de peso e balanceamento que nós tivemos lá no básico, lembra? Um peso maior a uma distância menor vai ser equilibrado por um peso menor a uma distância maior. Então eu preciso saber onde eu vou fazer a instalação desses contrapesos que vão ajustar essa minha pá, porque ela está muito leve e ela precisa ficar um pouco mais pesada. Só que se eu for levando lá para a ponta da pá, eu corro exatamente o risco da força centrífuga querer arrancar isso. E aí eu não vou estar ajudando o meu sistema, eu vou estar causando um risco. Por isso que a gente vai... Não pode colocar chiclete, hein? Isso, não pode grudar com chiclete. Não pode usar Durepox para fazer reparo em pá, né, Raimundo? O cara vai lá... O cara vai fazer a inspeção e descobre que tem um bololô de Durepox, cara. Meu Deus do céu, velho. Isso aconteceu no Exército Brasileiro do Brasil, cara. Se fosse no Exército Brasileiro da China, eu até aceitava. Agora aqui, não. O Paraguai, pô. Só umas 2 fitinhas pra segurar melhor. E os caras acham que é brincadeira. Teve um tempo que eu trabalhei na sessão de pintura lá, ficava colado, ficava junto com a sessão de pá, né? Cara, você via cada absurdo, véio. Pegava uns caras que não tinha nada a ver, nunca tinha ouvido falar de aviação, pra fazer a pintura, o reparo das pás lá, e tacava massa, quando ia ver o peso da pá, tá todo desbalanceado, todo... Mas a pá tava bonita, né? Bem pintada, bonita ficava. lisinha, Nossa, né? Podia pegar e colocar lá de apresentação lá na entrada do batalhão. Pra isso é o que eu falei pro cara uma vez. Eu falei assim, mas essa pá aqui você tá me pagando pra instalar na aeronave ou é pra eu pendurar na parede do batalhão? Porque tá linda, maravilhosa, só que não serve pra nada isso aqui. Isso aqui só serve pra mostrar pra visita, pra tirar foto, pra cortar e dar de lembrança pra quem vem visitar aqui. E o cara quis ficar puto, né? Mas é o que o Raimundo falou, o cara não tem nem noção do que ele tá fazendo. Então ele vai mais pelo lado estético do negócio. Cara, eu tô cagando se o negócio tá bonito ou feio. Ele tem que estar operacional. Ele tem que estar dentro do padrão. Lógico que também você não vai aceitar uma pá com uma pintura toda... Como chama ali? Que fica toda pipocada. Porque isso aí vai gerar um monte de arrasto parasita, vai arrancar essa camada de pintura e vai trazer um monte de dano, certo? Exatamente. Então, a pintura fica tão esquisita, parece que você passa a mão, você parece que tá passando a mão numa lixa. Fica arrupiada, como diz o pedreiro aqui do lado. Fica tudo arrupiado, né? Fica parecendo aquele chapisco de muro. Que bêbado que gosta. Vai encostar no muro, parece que caiu no espinheiro de Judas lá. Tá? Então, para vocês verem que pequenas coisinhas
que estão presentes no nosso dia a dia, elas podem ocasionar grandes problemas. E às vezes a gente nem para pensar nisso. Que aquela graxa, aquela sujeira de graxa que está ali na minha pá, que eu olhei e falei assim, cara, depois eu limpo isso. Isso pode ocasionar um problema. Isso pode desbalancear um conjunto, porque aquele conjunto ali está girando a 3, 4, 5 mil RPM. E aqueles 2 gramas de graxa vão virar quilos e quilos a hora que o conjunto estiver em funcionamento. E eles vão atrapalhar um teste, eles vão baixar uma aeronave. E aí você tomar uma dura, porque a sua aeronave não estava operando da maneira que deveria, porque ela estava suja, meu amigo. Aí você está de sacanagem comigo. Você é um mecânico porco. Tá? Cougar. Cougar é uma maravilha da engenharia. Uma aeronave de guerra que você simplesmente precisa reengraxar todo o rotor traseiro cada vez que você corta essa aeronave. Então imaginem só a sujeira que aquilo ali fica. Porque se eu preciso engraxar cada vez que eu corto, é sinal que durante o funcionamento toda essa graxa com a força centrífuga vai deixar ali o alojamento onde ela deveria fazer seu trabalho. E vai encagalhar toda a minha pá. Então antes de reengraxar eu preciso limpar aquilo tudo, colocar a graxa nova, eliminar toda a graxa velha que tem ali e aí sim eu posso funcionar a minha aeronave. Agora vocês imaginam isso na guerra. A aeronave faz um pouso, descarrega todo mundo e por um acaso o cara corta ali porque tava tranquilo. Aí o inimigo aparece de assalto. Aí você tem que olhar para ele e falar assim, só um minuto, chama o mecânico. Vai lá, reengraxa o rotor. Não, você, porra, é sério, cara, aquilo ali é uma aeronave de Forças Armadas. Aí você tem que reengraxar para poder dar partida. Espera aí que eu tô acabando já o inimigo, aguenta aí. E aí depois que você decola, você fala pra ele, não, beleza, agora pode vir atrás de nós. Meu, joga um pote de graxa por cima e que então, não existe isso, cara. Não existe isso. Resolveram isso no 725. O que eles fizeram? Colocaram um outro sistema de lubrificação no 725. É uma rótula autolubrificante e tal. Beleza. Funciona muito bem esse tipo de montagem para uma aeronave civil. Para aeronave civil, velho, pega nada. Agora, máquina de guerra, não dá, né, gente? Então, é aquele negócio. Para que essa aeronave foi produzida? Qual que é a missão que ela vai desempenhar? O projeto dessa aeronave? O que ela vai fazer? Assim a gente vai criando sistemas e assim a gente vai criando um projeto que se adeque àquela necessidade. Não adianta eu querer colocar um Fusca para carregar 40 toneladas de madeira. Ele vai conseguir levar as 40 toneladas de madeira, mais o caminhão que puxaria a madeira, mas ele não foi feito para isso. Você vai desgastar. Ele não está ali para atender aquele tipo de necessidade. Tá? Então é legal que o Raimundo ele traz para a gente, nessa nossa matéria, um ganho muito grande por ter trabalhado na seção de pintura, que na verdade é um castigo que dão para as pessoas. A seção de pintura é um castigo. Eu não sei o que o Raimundo fez na vida lá, ele deve ter ofendido alguém, que colocaram ele na seção de pintura. Para ele foi horrível, mas para mim, que levava peça, porque eu tava lá, eu tava trabalhando lá quando você tava na seção de pintura. Eu que levava a peça lá pro Raimundo cuidar dela para mim, eu ficava tranquilo, velho, porque eu sabia que o negócio ia ser feito em cima do padrão. Para ele, garanto que era uma merda tá ali. Mas para nós, lá do Cougar, falar, mano, é o Raimundinho que tá lá, então eu tô tranquilo, velho. Vou largar na mão dele lá, abraça, negão. Não quis estudar, fica aí pintando coisa. Você entendeu? Só que o cara que. Não, só que o cara que pinta as coisas, ele tem que ter muito estudo, velho. Você entendeu? Porque a pintura, galera, vocês têm que botar na cabeça de vocês que não é estética. Ela pode ser estética. Mas pro nosso caso, aquela pintura é proteção. Aquela pintura é aumento da vida útil do equipamento. Tá? Ela tem um caso de uma pintura que o cara pintou ali
o nariz do avião com uma tinta e na hora o radar não tava... Isso. A tinta que vai pintar o radome, ela não pode ter traços de metal, porque senão vai ficar tudo roxo na frente do cara. Ele vai achar que tem uma tempestade. E quando tiver uma tempestade mesmo, não vai aparecer nada. Vai pegar sinal de rádio até. Mas ficou bonito. O radome ficou lindo, maravilhoso. Ficou trincando. Mas não presta pra nada. Pode jogar fora, né? É igual o pintor que pinta o braço do atuador. Eu não sei, eu acho que fita crepe deve custar caro pra caramba. Eu pinta rosca de parafuso, pinta furo, né? Enche de tinta aquele negócio. Aí depois você fica lá 30 anos xingando lá o pintor, maldito pintor. Que o cara conseguiu pintar o atuador, velho. Então perdeu aquele atuador, cara, já era. Né? Então tem toda a técnica pra fazer o negócio da forma correta. Se o Raimundo colocasse muita tinta naquela pá, eu nunca ia conseguir fechar o Vibrex. Eu nunca ia conseguir fechar o Vibrex. Se ele colocasse pouca tinta, eu fecharia o Vibrex, mas essa pá ia se desgastar muito rápido. Você entendeu? Então tem todos esses cuidados. Corrosão nas partes metálicas. Se eu não tiver o tratamento da chapa, se eu não tiver o primer, além de ajudar ali eu gastar menos tinta para pintar a aeronave, ele é a camada que eu tenho de maior proteção no meu componente. Seja uma pá, seja um cubo, seja uma estrutura de aeronave, seja um berço de motor, um bloco de motor, o que quer que seja. Aquele primer tá ali, ele tem uma função. E a função dele não é ser bonito. A função dele é ser operacional. A função dele é suportar os ataques que ele vai sofrer, físicos e químicos. É por isso que ele tá lá. É por isso que o tratamento é feito. É por isso que a proteção no bordo de ataque de uma pá é feita com uma chapa de metal. Para que eu não perca a minha pá, eu perco a chapa, que é muito mais barato. Ela está ali para cumprir a sua função. E hoje nos materiais compostos eu estou desenvolvendo tintas e revestimentos que eles visam dar esta mesma proteção. E além do que o metal poderia me dar. Com uma forma mais fácil de se manter aquilo. De fazer uma manutenção naquele revestimento, naquela proteção. Vamos ver o que mais tem aqui. Checagem e ajuste dos ângulos das pás. Que horas são, minha galera? Raimundinho, já tirou seu print aí? Tira seu print já aí. Deu a hora. Já. Logo 57 aqui no meu. Já tá dando o nosso horário aqui, ó. Então vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, na checagem do ajuste que já tá acabando. Então quando for colocado um ângulo de pá inadequado durante a nossa instalação, então o cara fez a instalação incorreta, ou o desempenho da minha máquina em relação ao seu motor indicar aí uma baixa, eu preciso de uma sequência de manutenção que vai ser a seguinte. Vou pegar todas as informações do fabricante e a seleção da pá e a estação na qual esse ângulo precisa ser checado. Então o manual vai trazer para mim, na condição lá de marcha lenta de decolagem. O meu ângulo da pá precisa estar em 2 graus. 2 graus em qual seção da minha pá? Qual das partes dela vai estar a 2 graus? Porque lembra que uma pá, ele é um perfil aerodinâmico torcido. Então a angulação dela vai ser diferente no decorrer do seu corpo. Tá? Então, para medir esses 2 graus, eu preciso de uma área específica. E essa área a gente dá o nome de estação da pá, ou seção. Lembra que é dividida de 6 em 6 polegadas, bonitinho ali? Então o manual vai indicar para você. Não posso nunca usar um riscador metálico. Porque se eu usar um riscador metálico ou qualquer outro instrumento pontiagudo ou cortante, eu vou iniciar uma falha naquele material, eu vou deixar um ponto enfraquecido naquele material que vai começar uma corrosão, vai gerar uma fissura, que vai virar uma trinca, que vai virar uma rachadura. Tá? Então não posso usar nenhum desses tipos de material aí para fazer marcação, porque qualquer arranhão vai resultar em falha. E também não posso usar grafite, tá? Lápis preto de escrever, não posso utilizar grafite. Depois disso, eu vou usar um transferidor universal, isso é uma ferramenta que a gente usa. Pode usar grafite? Porque o grafite também vai desencadear a corrosão no nosso material metálico, tá? O grafite, ele é muito bom
para fazer isolamento de energia num caso e deixar passar muitos elétrons em outro caso. Por isso que o grafeno é tão excepcional. E o grafeno nada mais é do que grafite. Uma única molécula de grafite. Ela é 2D, tá bom? Então eu vou usar um transferidor universal para fazer o check desses ângulos da pá, enquanto a minha hélice estiver instalada no motor. É importante isso. Tá bom? Enquanto ela estiver instalada no motor. Se ela estiver desequipada do meu motor, eu vou precisar colocá-la numa bancada específica para medição. Ou eu vou desmontar o meu conjunto e fazer um outro tipo de medição de ângulo. Ela instalada no motor, ela está na condição de funcionamento, onde eu vou lá e faço uma ação na manete de hélice, ela vai mudar o ângulo para os selecionados durante a operação. E é isso que eu quero saber. Se quando eu coloco em decolagem, o ângulo da pá está para o ângulo de decolagem definido no manual. Por isso que esse teste vai ser feito com um conjunto instalado no motor. Esse aqui é o transferidor universal. Nós temos um lá na escola. E quando a gente conseguir voltar, nós vamos aprender a utilizar esse cara aqui. Tá bom? É praticamente a mesma coisa do transferidor que a gente aprendeu a usar nas aulinhas lá de geometria, nas aulas de desenho. Porém, ele traz acoplado a ele níveis de bolha e outras ferramentas ali que a gente vai precisar utilizar para fazer essa medição. Além desse transferidor universal, muitos fabricantes disponibilizam um gabarito que você vai e encaixa naquela estação especificada pelo manual, e esse gabarito tem que bater com aquele posicionamento da hélice. Tudo bem? Então fica mais fácil com o gabarito do que eu ter que ficar aí trabalhando com uma ferramenta que tem um monte de nível de bolha, trava, disco que vai girar para cá e para lá, tá?